aí, beleza, né? Oh, coisa boa de vida, cheia de coisa boa, como o verão brasileiro. Eu falei para vocês, assim que fizesse um dia de calor mesmo, eu vinha a caráter, como eu estava em Búzios, pois hoje eu vim, olha aí, ó. Olha a bermuda que eu comprei lá em Búzios, não sei se vocês vão ver, ó. E eu tô de chinelo. Vão lá live no Facebook, eu tô lá. Vão lá correndo que vocês vão me ver de chinelo. E olha aqui que bermuda gostosa que eu comprei. Eu ia, por mim, eu ia ficar sem camisa hoje aqui, do jeito que... Mas não pode. Até... Tem suas regras para seguir na sociedade, não é, gente? Então vamos segui-las, porque nós fazemos parte de uma sociedade e tem as regras sociais e tem o mundo espiritual. Como falou, eu não sei se foi João Evangelista ou foi São Tomás de Aquino. Tudo eu posso. Tudo. Pensa aí. Absolutamente, tudo você pode. Ele estava falando do ponto de vista espiritual. Mas nem tudo me convém do ponto de vista social. É? Você pode tudo? Vai andar pelado na Paulista? Vê? Não convém, né? Agora, se você assumir, quiser ir, tudo bem, não ligar para a coisa, pelas críticas, tudo bem. Que nós vamos tratar desse assunto hoje aqui também, porque é porque assunto... que é isso? O que foi, Epifânio? Tá falando boa tarde para todo mundo, quer ter alguma coisa para falar de mim na cozinha. E quem não sabe, gente, o Epifânio é o que acaba comigo aqui, ele só me humilha. É o oposto do papagaio da Maria Braga, que só puxa o saco dela. Mas ele tem razão, porque a Maria Braga só faz coisa gostosa e eu só faço coisa estrapalhada na cozinha. Mas o que foi que eu fiz de errado? Ah, do macarrão. Esse dia me deu uma vontade de comer um macarrão, porque eu senti o cheiro da vizinha. Aí eu falei, vou fazer um macarrão. Era de noite, umas 2 da manhã, por aí. Eu sou assim, me resolvo e vou lá. Aí eu coloquei a água para ferver, porque não sou tão beócio assim na cozinha, né? Eu sei alguma coisa, princípio básico, por exemplo, que tem que ferver a água antes de pôr o macarrão. Isso eu sei. Só que eu coloquei a água para ferver e fui ver lá uma coisa que estava passando num canal que eu não podia perder por assinatura. Eu não sei se era 2 ou meia-noite, eu não sei que hora que era. Eu sei que o cheiro da vizinha ainda estava lá para mim. E eu falei, me deu vontade de comer macarrão. E eu pus a água. Só que aí eu fiquei vendo o programa e esqueci da água fervendo. Quando eu cheguei lá, a água tinha acabado de ferver. Tinha acabado. Ferveu e parou tudo. Aí tive que pôr nova água, né? Quase que queimou a panela, ainda bem que não, né? Eu sei disso, vai. Da próxima, ele está me dando uma lição de moral da próxima vez, não sei o que, não sei o que. Eu sei disso, vai dar lição de moral lá para sua turma, que agora é da palestra lá, para os urubus, em inglês ainda, virou fresco, porque ele ficou 1 ano nos Estados Unidos lá com o namorado dele, o putrefatos. Tá bom, fica aí agora, não me abre a boca. Eu quero falar hoje de um assunto delicado, de novo. Da aula passada foi um assunto delicado, né? Que é da cadelinha do Carrefour. O pessoal gostou do meu ponto de vista, que bom. Hoje eu tenho que falar. Fazem perguntas para mim, eu falo. Não tem, pode ser qualquer pergunta. Não tem esse negócio não. Eu vou falar do ponto de vista espiritual, né, gente? Mas esses assuntos delicados, eu tenho que falar dos dois. Porque tem pessoas que misturam tudo.
a vida aqui na matéria, e como é que é o espiritual, como é que é o ponto de vista espiritual, do astral, como eu aprendi com ele, com os amigos lá, com os médium, através do médium maravilhoso, que é o Gasparetto, que eu trabalhei 30 anos com ele, e que vinham aqueles espíritos, coisa mais maravilhosa e mais iluminadas do mundo. Aí eu percebi, gente, não tem nada a ver com a nossa cabeça aqui. É outra coisa, gente. O mundo espiritual que Jesus pregava, no mundo espiritual, e as pessoas não entenderam até hoje. Ficam aí fazendo umas abobrinhas aí. Entendeu? Esses grandes sábios, eles falam do ponto de vista espiritual, de uma sabedoria superior. Por isso que a verdade passa séculos e séculos e séculos e não muda. Agora, do ponto de vista social, o direito amanhã muda, por exemplo. As regras do jogo mudam da sociedade, conforme vai evoluindo, né? Mas do ponto de vista espiritual, não, gente, não muda. E eu vou falar de um assunto aí que está bombando na mídia. E eu sei que as pessoas estão querendo saber, estão tudo aí meio perdidas. E agora? E agora? E agora? Que é a Bárbara Najib. Eu vou falar porque está em evidência o assunto. Depois eu vou ver se dá. Por isso que eu estou fazendo com prioridade. Porque se eu falar desse assunto daqui a um ano não tem mais sentido. Depois eu vou ver se dá para responder outras perguntas que estão na ordem. A Bárbara Najib perguntou: eu gostaria de entender o porquê o João de Deus tem essas atitudes mundanas e baixas, sendo que ele tem tanta luz e força espiritual. São coisas completamente opostas. Como pode isso, Aparício? Os espíritos evoluídos que ajudam ele nos trabalhos aceitaram isso. Olha do ponto de vista material, ela está vendo, né? Olha o ponto de vista. Adoro você e dou minha risada, muita risada do jeito de falar na rádio. Um abraço, tá bom? Um abraço. Então, como sempre, assunto delicado, né, gente? E vamos falar do ponto de vista social primeiro, tá? Para não ter aí confusão na maionese da cabeça. A sociedade se reúne para se organizar e para evoluir, e para as pessoas se darem o melhor possível naquele ambiente, para ser o mais harmônico possível. E a sociedade também evolui, tudo evolui, né? Claro, e tá certo? Tá, porque o processo é assim. Agora, quem está nessa sociedade precisa seguir as normas dessa sociedade, as leis dessa sociedade. E as leis dizem o seguinte: tal coisa não pode porque vai preso. Agora, a pessoa que vive na sociedade, posso tudo. Teoricamente, você pode. Pode. Mas você banca? Você banca? Como é que as pessoas são todas aí, estão no mundo social o tempo todo, só vivem em função do social? Entendeu? Então, vamos seguir. Se você não tem capacidade para bancar, tudo eu posso, mas nem tudo não me convém do ponto de vista social. Porque senão o preço é muito grande e eu não banco a coisa e sofro demais. Só isso. Então tem leis. E foi o que aconteceu. Está acontecendo aí com esse episódio do João de Deus. Tem que seguir as regras, né, gente? Primeiro vamos provar, né? Se for verdade. Tudo aquilo, aí deixa a lei para fazer isso. Provou, e o que diz a lei? Esse tipo de crime é assim, 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 assim. Estamos falados, tá certo? Agora, do ponto de vista espiritual, muda aí, hein? Muda o botão. É outra coisa. É outra coisa. É esse que me interessa aqui falar. Já falei para você que cada um é responsável pelo que atrai na vida? Quantas vezes? Muitas vezes. Já falei para você que o processo, que a vida não é uma fotografia estática, que é um processo que vem anos e anos e anos, e se desenvolve, dá naquilo, e depois continua com aquela experiência? Também. Tá claro isso?
Já falei para vocês que do ponto de vista espiritual lá a moral é outra? Falei. Já não falei para vocês que está tudo certo? Que não tem erro no plano divino? Você não interferir, não deixava acontecer? Pronto. Então guarda esses itens. Que esses são os itens espirituais. Entendeu? Olha, o João de Deus trabalha com cura. Milhares de cura ele fez, claro. Poxa vida. E tanto é que para fazer a cura, por isso que muitos médios curam. Tem muito ectoplasma envolvido. Muita energia sexual. O que é energia sexual? Ectoplasma é pura energia sexual. Muito, 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 muito. E ele era um... Pelo que eu sei, ele teve 7 mulheres. O bicho dele nessa área é muito forte. Muito, muito, muito. Tanto é. E para que se usou ectoplasma? Para fazer cura. E o que é a cura? A cura, você cura o corpo astral. Depois se reflete no corpo físico. E para mexer com o plano astral, você precisa de ectoplasma, que é a intermatéria. Adolescente tem muito. Por isso que tem que falar nos poltergeist com os adolescentes. Eles pegam o ectoplasma para materializar, para mexer com as coisas. Entendeu? A energia de cura. Eu me lembro muito bem disso, que eu estava, na época que eu fazia cursos de viagem astral, lá com o Wagner Borges, que eu estava muito em evidência, eu fazia muitas experiências. Eu estava lá na cama, assim, entre o sono, na hora que a gente está quase saindo do corpo, entre o sono e a vigília, eu percebi, eu via do meu lado aqui, ó, umas pessoas como se fosse uma equipe médica fazendo uma cirurgia em mim. E eu perguntei mentalmente, porque lá tudo é mental, né, a comunicação. O que está acontecendo? Eles estão tirando o ectoplasma de você para fazer cura. E aquele cheiro de esperma. Ectoplasma tem cheiro de esperma. É pura energia de cura. O que é que reabilita as pessoas? Sexualidade? O bicho é forte! Então eles vão nas pessoas que tem muito e tiram isso de noite. E fizeram aquilo comigo para eu perceber como é que funcionava a coisa. Maravilha! Eu fiquei lá. Tirava por aqui, ó. Pelo abdômen aqui, ó. Tiravam, estiravam e guardavam aquilo. E vão nos hospitais fazer cura à noite. Por isso que muitas pessoas se recuperam à noite. Porque tem essas pessoas que vão trabalhar com cura. E muita gente sai, eles mesmo que no Wagner Borges, eles mesmos saíam do corpo e iam nos hospitais curar. Entendeu? Então a energia sexual é puro ectoplasma. E esses médiums precisam muito disso. Só que a natureza não está nem aí a cabeça do médium ou não. Se é boa, se é envolvido. E quem que diz que é uma evolução espiritual isso do ponto de vista? Eu não sei. Quem sou eu para julgar? A natureza não vai perceber lá, não, aquela pessoa é muito evoluída espiritualmente do nosso ponto de vista, então eu vou dar um dom para ela, senão eu não dou. Não é assim. Quantos e quantos padres médiuns não tem por aí que morrem sem desenvolver aquela aptidão, porque a Igreja Católica não acredita. Quantos? Todo padre exorcista é um médium. Eu tenho na família, eu sei. E sofrem por não trabalhar com aquilo. Porque a religião coíbe. Ai, não tratamos disso. Entendeu? Então, se a pessoa não tiver uma estrutura mental para lidar com o social, e com o espiritual ao mesmo tempo, e com o mundo energético, e com o mundo astral, ela pode se encrencar aqui na sociedade, porque tem umas leis para seguirem. Do ponto de vista espiritual, ninguém condena nada. Todas as pessoas envolvidas, cada uma traiu experiência para si, para desenvolver as suas virtudes, as suas faculdades, as suas habilidades e a sua... e expandir sua consciência. Então, vamos lá. Vamos ver com calma, né? Essa pergunta essa pergunta eu vi que tem certa revolta aqui dentro. Eu gostaria de entender porque o João de Deus tem essas atitudes mundanas. O que é mundano para você, do ponto de vista para os outros? Não são, do ponto de vista espiritual, não é.
e baixas, com essa energia, quanta cura não fez? Agora, se a pessoa atrai aquilo que a sociedade impõe para ele, é problema dele. Se ele fizesse tudo que ele fizer, e ele não se cobrar, se a pessoa não se cobrar, porque ninguém cobra de ninguém, porque de um ponto de vista superior, divino, superior, está tudo certo. Se não tivesse, Deus interferia. Não interferiu. Entendeu? Aí, se a pessoa não se culpar por aquilo, achar que está fazendo certo, não sei o quê, não se condenar e não se arrepender e não ter medo, ela passa ilesa. Nunca ninguém descobre. A vida protege. Mas só que não bancou. Você pode roubar, o político pode roubar. Opa, tudo pode, mas nem tudo convém. O político pode roubar. Ué, tem gente para ser roubado no país. Assim, de gente roubáveis. Tem que atrair o ladrão para ele aprender a lição, já que não aprende. Ele também é afinidade, a corrupção, ó, afins. Agora, ai desse político, se ele se arrepender isso. Se ele tiver medo, porque o medo é um... Eu tenho medo? Eu fiz uma coisa errada, né? E o que ele pensa? Eu fiz uma coisa errada, pronto! Tá a lei dele. Se eu fiz uma coisa errada, eu tenho que pagar. Para quem? Para eu mesmo! Não é para Deus ou para a vida, que já tem de tudo. Para ele mesmo, porque é ele que faz a lei dele. E como é que ele vai pagar? Conforme o tamanho da culpa dele, conforme o arrependimento, vai pagar com o quê? Com restrições da vida. Que tipo de restrição? Ou falta de dinheiro, cai na miséria, ou doença, ou prisão. Ele que atraiu aquilo mesmo. Pela lei máxima da vida. Lá, você é o que você acredita. Jesus falava. E para de condenar. Jesus falou também, não julgueis para não serem julgados, não condeneis para não serem condenados. Cáspita da nona aqui. Espera lá, Gabriel. Mas bem forte. Outra. Pronto. 2000 anos Jesus falou isso. E não entra nessa cáspita da nona da cabeça. Ele falava do ponto de vista espiritual, porque ele sabia que estava certo. Não falava do ponto de vista social. Do ponto de vista social também ele fez lá as coisas dele. A hora que ele pagou por ele lá, Jesus. Eu não crucifiquei ele, ninguém crucificou. É ele que atraiu aquilo. Porque ele também não bancou certas coisas lá, que ele mesmo falava, e atraiu aquela morte violenta, se é que ele morreu. Tenho minhas dúvidas na cruz. Mas, de qualquer forma, foi uma violência, morrendo ou não. Ele traiu para ele. Estava aqui no jogo, mesmo jogo que eu, que o Gabriel, que qualquer um. A vida é justa, ela não falha com ninguém. Se ele banca, Jesus banca coisa lá, como ele bancou certas coisas, ele passava imune daquilo também. Porque ele talvez entrou lá e se arrependeu de algumas coisas que fez. O medo. Porque quem não tem, nem passa por isso. Nem passa pela cabeça que vai ser pego um dia. Vê se essas pessoas não sustentam aí dentro, tanto tempo que ficam falando o medo, um dia eu vou ser pego, um dia, pronto, cultivou aquele medo. Se ele acredita no espírito dele, não, meu espírito tem o seu entendimento que é diferente. Ninguém pega, é protegido. Deus não protege, Deus só protege quem não tem consciência ainda. Tomou consciência? Ai, é você que vai ter que... Deus, quando eu falo, não é um ser, gente. É o Deus que está dentro de você, o Espírito, pronto. O Espírito não limpa cocô de gente grande. Calunga falava isso. Só limpa de criança. Tomou consciência? Não, aí não tem. Não tem mais proteção, já você é responsável pela coisa. Então você vai ter que responder por aquilo. Manter o seu ponto de vista. Senão você dança socialmente.
Que a sociedade tem suas leis que precisam ser seguidas. Então, vê lá como é que vocês estão julgando aí, condenando, não sei o quê. Vão do ponto de vista espiritual, para vocês se sentirem mais aliviados. Tem uma razão de tudo de ser, que a mente às vezes não entende, e fica nessas revoltas aí. Não é uma fotografia a vida, é um processo. Que as pessoas, uma vai traindo a outra para desenvolver as coisas que as duas precisam. Que é a atração por afinidade. Entendeu? Não tem inocente, como não tem juiz, como não tem réu, como não tem vítima no mundo de vista espiritual. Tudo é funcional, não tem bem, não tem mal. É funcional. Então vamos ver, parar com essas coisas aí e parar de endeusar os outros. Mais uma cáspita da nona. Para de endeusar as pessoas, cáspita da nona. Vocês caem junto. É o máximo, é a pureza divina. E por que ele faz esses negócios mundanos e baixos e não sei o que, não sei o que? Por que quer que seja um santinho que nem você pega que seja? E o que é mundano? O que é isso aí do ponto? Isso é relativo. O que era mundano para mim quando eu era criança, hoje é um prazer enorme. Para mim era pecado mortal. E geralmente é ligado ao sexo. E essa energia sempre ligada ao sexo, que tem o ectoplasma, é a mais forte do planeta. Haja estrutura para saber lidar de forma normal, que nem a sociedade faz. Tem muitos que até fogem, porque não conseguem lidar. Vão ser celibatários, vão ser monges. Não querem ouvir falar. Pá, corta de vez, porque esse assunto me domina. Então, para não fazer besteira e eu me dar socialmente, bem, eu vou cortar logo de início. É que nem o alcoólatra. Não coloco mais, tem que ser radical. Não coloco mais um pingo de cachaça, de álcool na boca. Então fazem isso. Isso é radical. Porque não sabe lidar com a coisa. Não tem estrutura. Você não sofre mais se for lidar com a coisa com a estrutura. Se não tiver estrutura, nem liga para isso, se tiver estrutura. Tira de letra. A cabeça não tem estrutura. Né, gente? Vamos olhar com outros olhos, pelo amor de Deus, esses fatos assim. Não é como que você está vendo. Muda o seu ponto de vista. Veja por outro ângulo. Tenta ver se por outro ângulo que eu estou falando, que você já tem condições, você não estava me ouvindo. Vê por isso aí como tudo fica resolvido. E deixa cada um colher a sua colheita da forma que lhe convém. Não entre nesse mérito, não tome partido. O seu partido é o do seu espírito. Tá bom, gente? Então fui.